Meu nome é Edivaldo Gomes, eu sou médico clínico geral e cardiologista pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, moro em Uberlândia e gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. É muito bom estar com vocês aqui e vamos administrar uma aula sobre taquiarritmias ventriculares. Vamos lá, não é uma aula muito fácil, eu vou tentar em 30 minutos dar algumas dicas para que vocês tenham bom entendimento do assunto e no final vou deixar alguns links do Instagram para que vocês possam fazer as perguntas depois, caso necessitem. Então vamos lá. Pessoal, para a gente caracterizar um ataque arritmia, nós temos que ter uma frequência cardíaca maior que 100. Normalmente as taquiarritmias elas vêm com frequência maior que 150 em média, mas maior que 100 eu já considero um ataque arritmia. Para ser de QRS alongado, eu tenho que ter um QRS maior que 120 milissegundos ou 3 quadradinhos do eletro pequeno, né, do quadradinho pequeno do eletro. E essas arritmias podem se apresentar de forma monomórfica ou polimórfica. Monomórfica porque vocês podem observar que todos os QRS são da mesma morfologia, são todos iguais. E aqui vocês podem perceber que eu tenho QRS de um jeito, QRS do outro, para baixo, para cima, então uma taquicardia ventricular polimórfica. Isso para identificação imediata no eletrocardiograma ou no monitor cardíaco. Quando eu pego um ataque arritmia de QRS estreito, eu vou ter essa situação aqui, ó, QRS bem estreitinho. Posso ter um QRS menor que 120 milissegundos para ser estreito, obviamente, se alargado é maior que 120 milissegundos. Isso me caracteriza uma suspeita imediata de taquicardia supraventricular. E quando eu tenho o RR, né, o intervalo regular, eu tenho a taquicardia supraventricular ou eu tenho taquicardia por reentrada nodal, que é a mais comum, a mais clássica, ou um flutter atrial. Se esse for irregular, esse RR, se for irregular, eu vou ter uma fibrilação atrial, vou ter um flutter atrial com BAV variável, uma das duas situações. Por que o tema ataque arritmia ventricular é muito temido? Porque, pessoal, eles têm um alto índice de instabilidade hemodinâmica e pacientes chegar a choque hemodinâmico e isso traz uma preocupação muito grande para quem está no pronto-socorro. Precisamos lembrar algumas coisas, alguns conceitos básicos. Por exemplo, o sistema de condução do coração, ele inicia-se no nódulo sinusal, desce pelas fibras atriais até o nódulo atrioventricular e através do nódulo atrioventricular é distribuído para os ventrículos através do ramo direito e do ramo esquerdo, chegando às fibras especializadas de Purkinje, batimento a batimento e assim segue a vida. É importante entender esse sistema de condução para saber se o estímulo está saindo do sistema especializado ou de outra área do ventrículo que possa ser um foco ectópico de arritmia. Vamos lá. O que nós vamos aprender nessa aula de hoje? O que são causas de arritmias, o que elas são, o diagnóstico diferencial e a diferenciação das arritmias de complexo QRS alargado. As arritmias ventriculares, pessoal, falando de forma geral, elas podem ser isoladas, são ritmos amplos, complexos, podem ser regulares ou irregulares. Eles podem ser de frequência normal, bradicárdico ou taquicárdico. Obviamente, nós vamos falar dos ritmos taquicárdicos, que é o nosso foco hoje dessa aula, e podem ocorrer como batimentos únicos ou sustentados. Algumas arritmias ventriculares podem se apresentar como ritmo de parada cardíaca. Por exemplo, taquicardia ventricular sem pulso, fibrilação ventricular ou AESP, atividade elétrica sem pulso. Exemplos de arritmia ventricular, nós podemos ter extrasístoles ventriculares isoladas, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e podem ser potencialmente muito graves, podem ser inclusive ritmos de parada cardiorrespiratória. O que causa arritmia ventricular, pessoal? Várias coisas. Foco de fibrose, uma célula disparando foco no ventrículo fora do sistema especializado de condução. Eu posso ter isquemia, má circulação, IAM prévio, infarto do miocárdio prévio. Posso ter insuficiência cardíaca congestiva com células fibróticas, ventrículo alargado, células que vão se tornar potencial de ação para foco arritmogênico. Posso ter miocardite, inflamação do músculo cardíaco, posso ter distúrbios eletrolíticos, principalmente de magnésio
e de potássio, que eles podem naturalmente causar, cursar com alteração de potencial de ação da membrana celular, e isso pode gerar arritmia, uso de cocaína, prolapso de válvula mitral, overdose por antidepressivos tricíclicos, por exemplo, nortriptilina, cedilanide, digoxina, posso ter síndrome do QT longo por medicação, por digoxina, por amiodarona, hipocalemia, doenças raras como síndrome do QT longo congênito, síndrome de Brugada, displasia ritmogênica do ventrículo direito, que são doenças raras, mas podem acontecer, miocardiopatia hipertrófica, doenças valvares, etc. Eu tenho muitas causas. Nós não vamos nos atentar à fibrilação atrial, taquicardia atrial, porque isso seriam taquiarritmias supraventriculares. Nossa aula hoje é de taquiarritmias ventriculares. Aqui nós temos 2 eletrocardiogramas. Um eletrocardiograma bem regular, com RR regular, com QRS alargado, e eu tenho que saber se isso aqui é ventricular ou supraventricular com condução aberrante. Aqui eu tenho uma outra arritmia com QRS alargado também, porém com QRS RR irregular e polimórfica, uma arritmia polimórfica e com RR irregular. Como que eu vou saber qual das duas é ventricular, qual é supraventricular? Esse é o objetivo da aula de hoje. Conduta diante das taquiarritmias ventriculares. O que eu vou fazer, pessoal? Depende de quê? Depende do paciente. Ele pode se apresentar de 3 formas: totalmente assintomático, pode se apresentar com pequenos sintomas, com palpitação, é a queixa mais comum. Doutor, eu vim ao hospital porque eu estou com palpitação, meu coração está muito acelerado. Eu posso ter o paciente sintomático com essas palpitações, mas estável, conversando, andando, falando bem, e eu posso ter o paciente instável. Essa instabilidade, pessoal, ela vai depender de algumas situações. Vai ser mais instável aquele paciente que tem uma velocidade da arritmia muito elevada, uma frequência cardíaca muito alta. Se essa arritmia é sustentada ou não, se ela tem mais de 30 segundos, ela é sustentada, e das comorbidades do paciente. Se esse paciente tem infarto prévio, se ele tem insuficiência cardíaca, se ele é cardiopata. Eu posso ter o paciente, inclusive, que chega em forma de parada cardiorrespiratória. Pode estar com fibrilação atrial, pode estar com torsades de Points, pode estar com atividade elétrica sem pulso. Então, eu tenho que ter muita atenção a como vai chegar meu paciente. Se ele chegou bem, estável, eu vou ter tempo para pensar se é supraventricular, se é ventricular, se é supra com aberrância. Agora, se ele chega instável, eu não tenho nem que pensar. Os sinais de instabilidade são dor torácica anginosa por baixa perfusão coronariana, dispneia por congestão pulmonar, por sinais clássicos de insuficiência cardíaca, turgência de jugular, congestão pulmonar. Posso ter síncope, posso ter choque cardiogênico. Esse paciente vai diretamente para choque. Cuidado quando dizemos choque. Ele vai para choque, porém, ele vai para cardioversão sincronizada. Vou sincronizar o aparelho. Esse choque vai ser administrado no pico da onda R, que é a contração máxima do ventrículo, onde eu vou pegar o seu período refratário absoluto. Se esse paciente chegou em parada cardíaca, não em TV instável, ele chegou em parada cardíaca, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, eu vou desfibrilar, eu não vou sincronizar o aparelho, ok? A apresentação das arritmias mais comuns no pronto-socorro, pessoal, vem como taquicardia ventricular monomórfica, taquicardia ventricular polimórfica e, às vezes, torsade de Points e fibrilação ventricular. Olha os elétrons, QRS alargado, tá? Vamos guardar esses elétrons, nós vamos discutir eles depois. Aqui, sistematização para melhor conduta sua. Eu tenho que definir a gravidade clínica do paciente, se ele chegou sintomático, assintomático, se ele está assintomático, se ele está instável ou estável. Determinar se é ventricular ou supraventricular com aberrância de condução. Os algoritmos que eu tenho são Brugada, Verekey, eu tenho Pava e Santos. Particularmente, eu uso 2, Brugada
e Verequei. Eles são os mais fáceis. Verequei, você vai usar sempre o AVR. Se eu tenho no AVR uma onda inicial R predominante, isso é ventricular. Pode tratar como ventricular. Brugada, eu vou ter que ter ausência de um complexo RS, né? RS, um V para cima, vamos dizer assim, um V de cabeça para baixo, RS. Em alguma precordial, eu tenho taquicardia ventricular. Outra coisa importante, se eu tenho dissociação atrioventricular, por exemplo, dissociação é isso aqui, ó. Eu tenho uma taquicardia ventricular, um ataque arritmia ventricular com QRS alargado e eu estou vendo ondas P isoladas. Aqui eu tenho uma onda P isolada, olha. Eu tenho onda P isolada aqui e ela não conduz. É uma onda P que está no meio do QRS, ela não conduz. Isso é dissociação atrioventricular. Isso me diz a favor de taquicardia ventricular também. No Brugada e Verequei, eu já mato a maioria das arritmias. Olha aqui, por exemplo. Se eu tenho uma arritmia que tem QRS alargado, ela é polimórfica. Pessoal, a arritmia polimórfica, praticamente todas elas são ventriculares. Outra coisa importante para vocês verem, olha a predominância do eletrocardiograma, gente. QRS, quando ele está alargado e ele é polimórfico, eu posso quase praticamente fechar como taquicardia ventricular. E a nossa diretriz, o ACLS, produzido pela American Heart Association, ele não deixa a gente bem à vontade hoje, porque ele coloca o tratamento inicial podendo ser usado, deve ser usado a adenosina no tratamento inicial. E olha que a adenosina é uma droga para tratamento da arritmia supraventricular. Mas eu vou explicar daqui a pouco por que isso, tá bom? Então vamos lá. Por que a arritmia pode ser de complexo QRS alargado e ela pode ser supraventricular com aberrância? Por causa disso aqui. Primeiro, ela é alargada porque ela está ocorrendo fora do sistema de condução do coração. Então, ela pega a musculatura onde tem condução lenta, e isso atrasa o QRS. Mas ela pode também vir do átrio e estar sendo conduzida por um bloqueio de ramo direito, por um bloqueio de ramo esquerdo ou por uma situação de pré-excitação ventricular que nós chamamos de Wolff-Parkinson-White. Então, ela pode ser supraventricular, está com QRS alargado, mas 80% são ventriculares. Outra situação importante para eu saber se é ventricular ou não, esquecendo as análises mais complexas, eu vou olhar isso aqui. Ó. Eu estou tendo uma arritmia, um ataque à arritmia com complexo QRS alargado, de repente eu tenho uma onda P e um QRS normal. Isso aqui no meio de um ataque à arritmia. Essa P, pessoal, saiu do nó sinusal e conduziu pelo nó atrioventricular. Então, me formou onda P, QRS estreito normal. Isso é patognomônico, ou seja, fatídico que isso é um ataque à arritmia ventricular, ok? Se eu tiver também, isso é chamado de batimento de captura, ou seja, a onda P foi capturada e conduziu um QRS normal. Eu tenho também batimento de fusão. Batimento de fusão é legal porque, olha aqui, eu tenho um QRS alargado, só voltar aqui para vocês, eu tenho um QRS alargado, de repente eu tenho um QRS estreito, mas não tem onda P. Esse foi um batimento de fusão e ele vem precedido de um batimento de captura. Olha a onda P e olha o QRS estreito. Isso, sem dúvida nenhuma, é um ataque à arritmia ventricular. Está saindo dos ventrículos e não dos átrios. Na dúvida, pessoal, trate como taquicardia ventricular. Entenda por quê. Principalmente nos cardiopatas, praticamente 80% das taquiarritmias de complexo QRS alargado são ventriculares, principalmente se elas forem polimórficas. Então, se eu te der 10 pacientes com taquiarritmia de QRS alargado e perguntar se é ventricular ou supraventricular com aberrância, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vão ser ventricular e só 2 vão ser supraventricular com condução aberrante. Então você tem 80% de chance de acertar se tratar como ventricular. Principalmente se ela for polimórfica. Grande chance de ser ventricular e grande chance de ser por isquemia miocárdica. Dentre as taquicardias ventriculares polimórficas, temos uma particularmente diferente, que é o torsades de Pointes ou torsade de Poix.
que é o nome francês que foi dado. Ela normalmente acontece por QT longo, provocado normalmente por isquemia ou por drogas, principalmente digoxina, cedilanide e amiodarona. Então essas drogas, elas podem alargar o QT e a extrasístole cair em cima desse QT longo e fazer uma taquicardia, um ataque à arritmia ventricular polimórfica, e eu não vou cardioverter com sincronização. Eu vou desfibrilar, porque isso se trata de um ritmo de parada cardiorrespiratória. Então, atentos para isso. Então, vamos lá. Conduta. O que eu vou fazer? Simples, bem intuitivo. Paciente instável, eu vou cardioverter, intervenção imediata com cardioversão elétrica sincronizada no pico da onda R, na maior contratilidade cardíaca. Nesse caso, eu estou falando, pessoal, de paciente instável. Para ser instável, o que ele tem que ter? Frequência cardíaca elevada associado à hipotensão arterial, baixo débito causa isso, dor torácica anginosa, má perfusão coronariana, rebaixamento do nível de consciência, má perfusão cerebral, palidez, pele fria, congestão pulmonar, sinais de insuficiência cardíaca, intervenção imediata, cardioversão elétrica sincronizada, 100 a 200 joules, ok? Se ele estiver instável, não preciso nem, às vezes, sedar o paciente, tá? Então, às vezes a gente faz a cardioversão sem sedação mesmo. Paciente estável, ufa, tenho tempo. Se eu tiver dúvida se é ventricular ou supraventricular, se for QRS estreito, eu faço manobra de valsalva modificada que reverte 43% das arritmias ou uso a adenosina. Porém, eu não sei se é ventricular ou supraventricular. O ACLS permite que você use 6 mg de adenosina com 20 ml de soro fisiológico em bolos, eleva o membro do paciente e aguarda 7 segundos. Se houver cardioversão, isso é supraventricular. Se não houver nada, eu vou partir para o segundo plano, que é um antiarrítmico, normalmente amiodarona. Detalhe, não se usa adenosina em paciente com taquicardia ventricular polimórfica, DPOC, broncoespasmo, asma, enfisema, porque você pode piorar o quadro do paciente. Adenosina não funcionou. Eu vou para amiodarona. Amiodarona 150 mg em 100 ml de soro fisiológico em 10 minutos. Se reverteu, pessoal, eu vou colocar amiodarona de manutenção 1 mg por minuto nas próximas 6 horas. Isso de manutenção. TV polimórfica, torsades de Points. Torsades de Points, pessoal, é desfibrilação. Eu posso, se o paciente estiver estável, que eu nunca vi torsades de Points com paciente estável, mas pode acontecer, eu posso tentar usar, se a desfibrilação não estiver dando certo, também eu posso tentar usar sulfato de magnésio. Ele encurta o intervalo QT, e já que a torsades de Points é provocado pelo QT longo, quando eu encurto o intervalo QT com sulfato de magnésio, eu posso ter reversão da arritmia. Isso pode ajudar muito dentro do pronto-socorro, tá bom? Aqui está um algoritmo de parada, só para vocês entenderem um pouquinho como é que é o ritmo de parada. Quais são os ritmos de parada? Taquicardia ventricular sem pulso, fibrilação ventricular, atividade elétrica sem pulso. Eu só choco taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. A ESP eu entro com ressuscitação cardiopulmonar, massagem cardíaca, ventilação e tudo mais, do jeito que o ACLS manda. Esse quadro que eu deixei, esse algoritmo que eu deixei para vocês, é para vocês verem como que eu vou proceder nos casos, né? Se eu tenho fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, eu vou desfibrilar automaticamente. Não tem que sincronizar nesse caso, pessoal. Não é cardioversão, é desfibrilação. Dei o choque, voltou FV e TV sem pulso, eu vou iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, epinefrina a cada 3 a 5 minutos, considerar intubação do paciente via aérea avançada confirmada com capnografia, ou seja, exalação de gás carbônico. Continuou em FV-TV, eu vou desfibrilar de novo. Continuou, eu vou utilizar agora a segunda droga, não é mais epinefrina. Eu vou passar para amiodarona e tentar tratar as causas reversíveis. Tamponamento cardíaco,
infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, várias causas, né? Distúrbio eletrolítico, distúrbio ácido básico, isso aí são assuntos para aula mais complexa que vocês ainda vão poder estudar sobre isso. Se eu tenho AESP, atividade elétrica sem pulso, eu vou fazer ressuscitação cardiopulmonar, utilização de epinefrina. Eu não vou chocar a ESP, tá bom? Então, gente, essas são as taquiarritmias mais comuns presentes no pronto-socorro. A grande dúvida é a diferenciação da taquiarritmia ventricular, porque está complexo QRS alargado, eu não sei se é ventricular ou se é supraventricular com aberrância. Posso usar Brugada, posso usar Verekay, vou ficar atento à presença de batimentos de fusão, de captura e dissociação atrioventricular. Essa aula vai ficar gravada para vocês. Eu deixei aqui no final o Instagram, Universe Medical Education, Edivaldo Gomes, que são os meus Instagrams onde eu administro, faço algumas aulas e palestras sobre eletrocardiograma. Quem tiver dúvida pode encaminhar as dúvidas para esse Instagram que eu terei todo o prazer de reverter. De esclarecer. Gostaria imensamente de agradecer a organização do Congresso pelo convite e espero em breve estarmos juntos novamente de forma presencial, porque acho que a aula presencial tem um valor mais agregado na retirada de dúvidas ao vivo. Mas muito obrigado pelo convite, bom congresso a todos, fiquem com Deus.